Agora voltemos a São Gabriel da Cachoeira. Foi realmente muito agitado no final de semana, movimentou a cidade, os aliados dessas duas candidaturas. Não são só essas duas candidaturas que circularam desse final de semana, que foram adiantadas nesse final de semana, que vão disputar a Prefeitura de São Gabriel. Mas me parece que são os dois nomes que estão aí mais fortes na representação desses aliados e das forças políticas, né, em torno de São Gabriel, que é o Marivel Tambaré, atual presidente da FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, e o sobrinho do atual prefeito, do Curubão, que é chamado de Egmar Curubinha. A disputa, Thaís, está entre o campo da esquerda, aqui em São Gabriel, e entre dois indígenas. Esses dois nomes principais são dois indígenas que estão disputando aí a atenção do eleitorado. A gente fez alguns cortes de vídeos desses lançamentos, dessas duas pré-candidaturas que dividiram a cidade no sábado, e a gente vai usá-las para dar essa informação para vocês. Porque a nossa política não é de brincadeira. A nossa política é da nossa realidade, da nossa vontade de fazer acontecer conforme o planejamento. Nós já alcançando o objetivo. Então hoje, o São Gabriel da Cachoeira, ele se encontra com... Nós estamos muito fortes. Porque é na mão dos senadores que está o recurso federal. É na mão de deputados federais que está o recurso federais. O ministro, ele é apenas só para obedecer conforme as emendas que o presidente Lula diz que é para fazer. E o senador Eduardo Braga já conseguiu asfalto. Como a gente é apadrinhado com ele, São Gabriel da Cachoeira está no coração deles por causa do voto. E da frente, quando vocês virem, passeata, acredito, em breve. Rose, escutamos as duas falas do Curubão a respeito do assunto. Isso, essa fala é do Clóvis Curubão, e para quem estava acompanhando pela live, ao lado dele está o sobrinho dele, o Egmar Curubinha, que é o pré-candidato a prefeito pelo PT aqui em São Gabriel. Então, pela fala do Curubão, essa fala dele, que ele fala do peso dos apoios, antes disso ele falou cerca de 20 minutos. E citou deputados federais como Silas Câmara, Paulderney Avelino, Átila Lins, parlamentares que apoiam a gestão deles, já são aliados políticos deles de muito tempo, o senador Omar e o senador Eduardo Braga. E era, a meu ver, uma reação dessa movimentação que atraiu a candidatura do Marivel Tambaré, porque no palanque dele havia uma ministra, a ministra Marina Silva, havia lideranças indígenas, a própria presidenta da FUNAI, a Joênia Wapichana, que é da rede também. Então, ele atraiu essas figuras, né, de um âmbito maiúsculo, nacional, da rede, para São Gabriel, para esse lançamento da pré-candidatura. E o Curubão explica para esse grupo de pessoas, seus aliados, as pessoas que estão apoiando a candidatura dele nesse espaço, que ministro é menos importante, né? Vocês ouviram na palavra dele, porque ministro só vai atender às determinações do presidente Lula, que é do PT também. E ele fala que o que importa agora são as emendas dos deputados federais, e esses parlamentares, os senadores, estão ao lado dele, né? Então, é bem interessante, porque é uma reação em relação a essa candidatura do município, né, dessa força de apoiamento, do que movimentou São Gabriel, mas é uma leitura também que acaba dando a característica do governo federal, do governo do presidente Lula neste momento, que acaba sendo também muito refém no seu orçamento dessas emendas parlamentares, da força dessas emendas parlamentares, e que a gente entenda que não é dessa eleição, já de algumas eleições, essas emendas é uma nova máquina em relação a essas organizações políticas e a base desse eleitorado na Amazônia, não é só em São Gabriel, no Amazonas, mas na Amazônia também. Então nós temos aí a força da máquina do governo federal, ela está fragmentada, tem a força do governo do estado, a força da máquina municipal, mas nós temos a força também na composição, né, dessas lideranças, dessas candidaturas, dos parlamentares, em função dessas emendas que são direcionadas para os municípios e abastecem a base, que é toda dor de cabeça na governança do presidente Lula também, e que foi do presidente Bolsonaro também. Esse eu penso ser um dado interessante para São Gabriel, mas também no contexto geral dessa disputa eleitoral de 2024.